Muito boa noite, queridas irmãs, meus irmãos. Diante das palavras e do carinho do nosso irmão Fernando, antes de tudo, eu gostaria de agradecer de poder estar aqui no GEAC, em Coimbra, mais uma vez, de estar na presença de todos, muitos que eu já conheço há algum tempo e outros que nós estamos em contato pela primeira vez. Que nós tenhamos, na noite de hoje, então, a oportunidade de tratarmos de mais um tema que diga respeito a cada um de nós de alguma forma. Talvez vocês tivessem ideia de que nós íamos falar de um tema diferente do que este que está aqui. Mas nós entendemos que teria mais sentido para nós abordarmos o tema que está ali, porque nos seria mais útil. E aí nós fizemos a mudança, deixando a questão dos paradigmas do século XXI para examinarmos em conjunto estes que são 4 temas diferentes e que de alguma maneira nós vamos tentar abordá-los todos de uma vez, mas procurando apenas as reflexões que sejam pertinentes a toda uma nossa busca por vivermos a vida atual e, por conseguinte, as vidas futuras de uma maneira melhor do que como fizemos no nosso passado. Falarmos como irmãos e como amigos sobre aborto, suicídio, pena de morte e eutanásia é algo dos dias atuais. Na verdade, é algo que sempre foi importante, mas agora nós temos a doutrina espírita, nós temos um norte, nós temos o que nós devemos seguir, como que iluminando os nossos caminhos e propiciando que façamos tudo de acordo com as leis de Deus. E desta forma, alcançando a felicidade verdadeira, legítima, que é aquela que nos remete à vida futura de consciências retas e limpas. Este é um tema que nós poderíamos nos ocupar durante algumas horas, mas nós vamos ficar examinando cada uma das etapas de uma maneira tal que, buscando a doutrina espírita, nós possamos ver estas coisas bem postas, porque somos espíritas e fomos já contemplados pelas luzes da espiritualidade sobre todos os temas importantes e sobre estes temas também. Vamos lá? Nós íamos fazer um seminário e a ideia era de que, no máximo, fôssemos até a meia-noite. Mas parece que aí também houve uma mudança de planos e nós vamos encurtar um pouquinho, de tal maneira que quaisquer perguntas, dúvidas ou questões que nós possamos deixar para o sábado, quando nós vamos ter o nosso seminário, que será sobre um tema bem diferente, que se chama Mediunidade, o tesouro instrumental da evolução. Mas não vai impedir que nós tenhamos uma oportunidade de ver as questões que possam ser levantadas por vocês a respeito destes temas. Vamos em frente, então? Nós colocamos em primeiro lugar a questão do aborto. E, é claro, nós temos que ver isto com cada questão isoladamente. Mas qual é a ideia fundamental quando nós unimos numa única apresentação estes 4 temas antigos e atuais? É a ideia de que, como espíritas, entendemos o valor da vida e da encarnação. E os 4 temas, de certo modo, põem em risco as encarnações de pessoas. E vocês sabem muito bem que nós precisamos viver com a vestimenta material para fazermos a evolução que necessitamos fazer para alcançarmos a tal felicidade no futuro. De tal maneira que estas questões põem em risco e já levaram
a uma série incontável de perdas de vidas na história da humanidade. E por incrível que pareça, sem o conhecimento espírita, sem as luzes da espiritualidade sobre essas questões, estes 4 temas são relevantes e, de certa maneira, são aspectos que levam a perdas de vidas todos os dias ao redor do mundo. Então, este é um tema nosso. Por isso também fizemos a mudança. Então, vamos conversar um pouquinho o que essa imagem sugere para nós. Vocês conhecem estes personagens? Quem são eles? Temos aqui aquele irmãozinho pequenino que é um vencedor. Ele é vitorioso por quê? Porque em meio a milhões deles, ele foi aquele que chegou na vizinhança do óvulo fornecido pela mulher. Este espermatozoide, ganhando a corrida, diríamos, pela vida, ele será aquele que vai fecundar o óvulo. E a partir desta fecundação, o que nós temos? Nós temos o início do desenvolvimento embrionário. E o embrião, na verdade, já significa a formação biológica da vestimenta carnal do espírito reencarnante. Muito antes disto acontecer, há um programa na espiritualidade, porque nós temos que mudar o nosso olhar. Quando nós temos o olhar limitado dos encarnados, nós acreditamos que a vida talvez apenas comece numa certa altura do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento fetal, ou até para alguns a partir do nascimento, de parto normal ou de cesariana. Mas o projeto de vida dos espíritos, os projetos de todos vocês, começaram muito antes desta união ou deste encontro. E nós não podemos esquecer que para a grande maioria dos aspectos de união de um espermatozoide e um óvulo, há espíritos com projetos ligados a este evento biológico. Não na totalidade, porque isto pode acontecer a partir de energias, magnetismo e funções meramente biológicas. Mas para que isto vá adiante e nós tenhamos uma nova vida, uma nova encarnação de alguém, claro, temos que ter a ligação de um espírito e, na verdade, a presença de uma alma. O percentual nós não sabemos, mas a grande maioria de vivências desse tipo significam presenças de espíritos reencarnantes. E a vida começa aqui. Na verdade, começou no projeto. Isto é, vamos dizer, consequência de um projeto, sempre, por mais que eventualmente isto seja casual. Para a espiritualidade, o acaso não existe. E estas coisas que são humanas, que são biológicas, elas são secundárias às questões morais, espirituais e que são programadas e escritas antes. Quando nós olhamos para cá, nós vamos notando o desenvolvimento embrionário, de tal maneira que nós começamos a perceber, além da placenta, a ideia de um corpinho em formação e desenvolvimento, até que na altura de 2 meses e meio de gestação, nós temos nitidamente uma figura humana. Não é verdade? O problema do aborto é quando ele é induzido ou provocado, porque nós também temos, incontáveis vezes, abortos chamados de espontâneos. Quando nós olhamos para cá, eu tenho ideia de que já mostrei esta figura antes. Talvez até tenha prometido bombons para quem soubesse a resposta. Hoje, porque o tema é este, fica mais simples. O que vocês acham que é isto? Eu já tinha ouvido todo tipo de resposta, mas só uma é a certa. O que é isto? É um embrião.
Na verdade, é um embrião tão pequeno, fotografado agora em 3 dimensões, a partir de algo que se chama nanotecnologia, e nós temos, portanto, alguém com 5 dias de vida, já buscando exatamente a implantação no útero materno. A superfície em vermelho é uterina, e este bichinho, eu diria, na verdade, tão diminuto, aqui nós temos a cabeça, o bracinho se formando, a cintura pélvica e a coluna vertebral. 5 dias e nós já temos aspectos que nos remetem a uma figura tipicamente humana. E as coisas vão seguindo o seu curso, de tal maneira que o desenvolvimento se dá e, graças à evolução da ciência, estas imagens são possíveis. E uma coisa que nós não podemos esquecer, um dia todos nós fomos assim. Aliás, fomos assim inúmeras vezes, tanto na encarnação atual, como em todas as outras que tivemos, onde não tínhamos notícias de que as coisas eram assim. Seja como for, hoje temos a ultrassonografia em 3 dimensões. E os papais e mamães e os obstetras podem analisar muito bem as imagens desse tipo, que são úteis para o acompanhamento, às vezes, de problemas gestacionais que acontecem espontaneamente, mas que muitas vezes, quase sempre, têm uma causa que pode ser remota, mas é uma causa identificável, tratável na maioria das vezes, tanto pela medicina comum como pela medicina aliada aos trabalhos espirituais espíritas. Aqui, como vocês podem ver, já estamos pertinho do nascimento e a criança terá aí mais poucas semanas pela frente e estará nascendo. Aqui, de certa maneira, culminando com a proximidade do parto. E vocês podem analisar que, independente de qualquer aspecto, somos todos muito parecidos. E este desenvolvimento, ele é pertinente para todos. O que nós temos aqui, nesta distribuição geográfica? A ideia de que leis humanas, feitas por pessoas encarnadas, na verdade, procuram, nas nações diferentes do mundo, estabelecer critérios onde, lamentavelmente, nós diríamos, o aborto pode ser provocado ou induzido, protegidos pelas leis humanas. De tal maneira que, em países como Brasil e Argentina, nós temos o quê? A ideia de que muito poucos motivos podem ter respaldo legal para esta atitude. Mas em outros países, como Canadá, Estados Unidos e grande parte, praticamente a Europa inteira, nós temos inúmeros motivos que facilitam que clínicas e hospitais, médicos, cirurgiões e profissionais de saúde possam fazer isto que nós chamamos de aborto induzido. Motivos estes porque não há o entendimento espírita em todos esses contextos. Porque quando nós o temos, as coisas mudam de figura. De tal maneira que aborto é a interrupção da gravidez pela morte do feto ou do embrião, junto dos anexos ovulares, e ele pode ser, de um modo geral, espontâneo ou provocado. Mesmo para os casos que são espontâneos, as causas são múltiplas. Existem causas uterinas, causas genéticas, causas mentais, causas espirituais, e teoricamente não há uma participação de ninguém, e a coisa acontece espontaneamente. Mas isto sob o prisma de quem está encarnado, sob a ótica espiritual, mesmo nos casos dos espontâneos, existem motivos. Um deles é que, apesar da união de espermatozoide e óvulo, nenhum espírito foi programado para aquele conjunto biológico em desenvolvimento. E aí ele vai até certo ponto do desenvolvimento e depois ele se perde e ele é descartado naturalmente. Mas existem outras questões que nós não vamos examinar hoje.
O aborto espontâneo, portanto, é quando o feto é expulso, como o nome diz, espontaneamente, com menos de meio quilo ou de 20 semanas, que é mais ou menos a metade do processo gestacional. E é considerado, então, esse feto expulso um aborto. Do contrário, a partir de 20 semanas é chamado de parto prematuro. O nome muda, porque agora ele já está muito mais próximo da condição de um organismo destinado a uma vida plena. Aborto provocado tem sido realizado em qualquer idade gestacional, o que é gravíssimo. Por quê? Porque muitas vezes nós já estamos com 30 semanas de gestação e, dependendo das características do lugar, do país, da família, das pessoas envolvidas, nós temos, então, uma necessidade de uma cesariana ou de uma indução de parto para que o feto, lamentavelmente, seja morto e expulso da cavidade uterina. Não pensem que as coisas são simples aí. Temos questões muito graves e complexas por trás desse nosso tema. Aborto provocado e a interrupção deliberada da gravidez, na maioria das vezes pela extração mecânica do feto da cavidade uterina. E aí nós vamos ver num dicionário do Brasil, expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais, sem que o mesmo tenha condições de sobrevivência fora do útero. Então, ou é espontâneo ou é propriamente provocado. Quando se diz expulsar naturalmente, é quando do uso de substâncias químicas, mas é sempre aborto induzido aqui. O ato de anular, agora é Emmanuel, por Chico Xavier, deixando uma frase a respeito e virão outras. Ato de anular, consciente e brutalmente, uma vida que se inicia. Então ele nitidamente coloca a ideia de que há vida, e nós vamos ver tudo aquilo que o Espiritismo nos traz a respeito. Quando nós colocamos uma imagem assim, é porque no dia a dia, talvez nunca tenhamos vivido nada disto. Nada destas coisas possam ter sido próximas a nós. Mas não esqueçamos que os mecanismos são dramáticos. E todos os dias, nas atividades de auxílio aos desencarnados vinculados aos mais variados processos de doença clínica, orgânica, biológica ou de doenças mentais, de mulheres, de homens, nós vamos nos deparar, às vezes para nossa surpresa, com questões deste tipo. Métodos abortivos, nós vamos passar superficialmente, porque o mais importante não é propriamente passarmos isto em revista. Método de sucção é como o aspirador de pó, só que aqui não é pó, é vida humana e projeto reencarnatório, de tal maneira que através de sucção, aparelho próprio na cavidade uterina, aquele que era o ensejo à vida, ele é retirado muitas vezes em fragmentos, porque ele é dilacerado por causa do intenso vácuo que este aparelho forma. Uma outra maneira, não menos grave, é a chamada curetagem uterina, em que há antes uma dilaceração do corpo físico. Já é corpo físico? Claro que é, independente da idade gestacional, de tal maneira que depois há uma raspagem e a retirada propriamente do material. Outra forma é abrindo o ventre cirurgicamente, porque muitas vezes a idade gestacional é tão alta, tão grande, que já não é possível, vamos dizer, por via vaginal ou pelo colo do útero em si. E há necessidade de uma cesariana. Seja como for, a intenção e as consequências são os aspectos que importam. Muitas vezes é por uso de solução salina, e aí há a morte do feto e depois o estímulo químico faz o útero contrair-se e ele elimina, portanto, a criança. As imagens são as mais variadas. Quando nós olhamos para cá, nós vamos vendo o tamanho das crianças e a proximidade
com o completar-se da idade gestacional. Só para antes de falarmos em doutrina espírita e a relação com o tema, nós nos reportamos ao Papa Francisco. Na semana passada, quando em Roma, ele estava reunido com o colégio cardenalício, todos os cardeais se reunindo por uma série de questões. E este Papa, que tem as características humanas e espirituais, que vocês já conhecem, ele traz a ideia e trouxe para o mundo católico e, de certa maneira, grande parte da cristandade. Infelizmente, não são objeto de descarte apenas os alimentos e os bens supérfluos, mas com frequência os próprios seres humanos, que são descartados como se fossem coisas desnecessárias. E ele segue, por exemplo, causa horror. Foi notícia do mundo inteiro. Só o pensar nas crianças que nunca poderão ver a luz, vítimas do aborto. E depois ele fala e compara com soldados e vítimas das guerras em toda parte. E a ideia, portanto, de quê? De comparar a questão do aborto com as perdas de vida por outros métodos violentos e outras questões típicas de um mundo tão atrasado, chamado de provas e expiações, como é a Terra. Agora, a visão espírita sobre o aborto. Qual é o livro que tem a ver com perguntas e respostas e que vocês conhecem ou poderão conhecer muito bem? Como se chama? O Livro dos Espíritos, na pergunta 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Kardec pergunta para a espiritualidade. O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E alguém poderia dizer, mas não existe vida ainda, porque não se vê a criança, ela não conversa, ela não interage, ela não dialoga. Então essa é uma grande discussão. Quando começa a vida? Porque a partir da ideia de que a vida começa na concepção, tudo que nós estamos lembrando é a ideia de que existe desencarnação. Cada vez que, agindo a criatura humana contra as leis de Deus, se promove a interrupção do processo gestacional. O livro, então, qual é mesmo? O Livro dos Espíritos. Este é um livro de publicação mais recente pela FEB. Para quem tiver alguma dúvida, eu acho que eu até trouxe alguns exemplares. A ideia, o que dizem os espíritos sobre o aborto. E aí vocês vão ver todas as opiniões da espiritualidade, de espíritos estudiosos e nobres, reiterando as questões que o mundo inteiro precisa saber. Buscando como começa a vida humana, um dos livros mais conhecidos de embriologia, utilizado numa gama imensa das faculdades de medicina ao redor do mundo, um dos principais autores, nós vamos encontrar Moore. O desenvolvimento de um ser humano começa na fertilização ou na concepção. Processo onde um espermatozoide de um homem se une ao óvulo de uma mulher. Não é cristalino o que ele coloca? Mas outros autores, infelizmente, pensam de outro modo. Mas apesar de termos afirmações como estas, é para este tipo de ideia que nós filiamos o conhecimento espírita, de tal maneira que aqui as coisas estão acontecendo e começa, por assim dizer, a vida humana. Na outra pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Há algo mais claro do que isto? Mas só é completa por ocasião do nascimento. Mas a união e a vida começam aqui. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. Ainda assim, depois do nascimento, o processo ainda continua,
e mais ou menos até os 7 anos de idade, isso está completo para as criaturas humanas. De tal maneira que a resposta vem também do Livro dos Espíritos. Me perdoem a imagem, mas é um caso real também. Estima-se, e aqui é para que tenhamos ideia da magnitude do problema, 40 a 50 milhões de casos de abortos induzidos ao ano. Vocês já imaginaram o que é isto? Se nós entendermos que são espíritos reencarnantes buscando uma nova oportunidade de progresso, a ideia de genocídio, a ideia de algo que tem gerado para os indivíduos em si, mas para a psicosfera geral do planeta, consequências gravíssimas. Muitas questões que nós sequer imaginamos de onde elas procedem, elas vêm das consequências espirituais, dos gestos individuais, mas na amplitude coletiva de examinarmos um contexto assim ao longo de um ano inteiro. Vocês já imaginaram de uma década? Vocês já imaginaram ao longo de um período de uma geração inteira? Vocês se deram conta de que a população do mundo cresce a cada ano? Nós temos hoje 7.256 bilhões de encarnados. Quanto mais encarnados nós temos, que não conhecem estas coisas, e diante das circunstâncias, são levados pelas dificuldades internas e externas a esta atitude, o que isto tem gerado para o nosso futuro? Por que eu digo nosso? Porque, inevitavelmente, nós todos temos a ver com isto. E as consequências repercutirão, como repercutem até hoje, tudo aquilo que já existiu no nosso mundo no que diz respeito às guerras e às lutas fratricidas entre povos, culturas e nações. Sigamos adiante. Estima-se 40 a 50 milhões, a maioria em condições precárias, ao mesmo tempo com sérios riscos para a saúde da mulher. Quantas vezes, em plantões de emergência e terapia intensiva, que é, de certa maneira, a nossa área na medicina, nós encontramos moças, senhoras, que submetidas à curetagem uterina, a curetagem levou à perfuração do útero e, por contiguidade, por extensão, a perfuração de alças intestinais, abdômen agudo cirúrgico, com o risco evidente para a mãe, e algumas não suportaram o período cirúrgico ou de pós-operatório. São questões delicadas, mas essas nem são as mais graves. De tal maneira que existem consequências físicas, psíquicas e espirituais para as pessoas e para o mundo como um todo. Livro dos Espíritos constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Curiosamente, vejam a lucidez de Kardec. Há mais de 1 século e meio, quando nós não tínhamos ideia da importância do tema, nós não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje, as facilidades para estarmos conhecendo a realidade do nosso mundo, ele não deixa de incluir esta pergunta e recebe, claro, uma resposta objetiva da espiritualidade. Há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre ao tirar a vida a uma criança, antes do seu nascimento, porque isto impede uma alma de passar pelas provas, porque este é um mundo de provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Nós poderíamos dizer, é desencarnação. Após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o espírito é ligado ao embrião, constituindo um ser humano, que habitará o ventre materno por 9 meses em geral,
protegido em sua fragilidade, até que possa enfrentar o mundo exterior. E é justo nesse ambiente protegido, escolhido pelo desenvolvimento propriamente da humanidade e das questões evolutivas humanas, que nós vamos entrar neste meio para impedir o nascimento. O aborto situa-se assim como uma desencarnação. Quem é o nasciturno? É o embrião, ou é o feto. Não é uma máquina de carne que pode ser desligada de acordo com interesses circunstanciais. Não são sempre circunstanciais, de maior ou menor importância ou significado para as pessoas envolvidas, mas são sempre circunstanciais. Mas um ser humano com direito à proteção no lugar mais sagrado e inviolável que a natureza criou, chamado ventre materno, cavidade uterina. E não é apenas o útero, é o ambiente da mãe, do ponto de vista biológico, do ponto de vista perispiritual e do ponto de vista da alma da mãe. Tudo é a favor deste processo que, desta forma, é interrompido. Constitui-se em grave comprometimento com as leis divinas a provocação dele, em qualquer fase, uma vez que tal iniciativa impede o espírito no seu instrumento de progresso, como vimos. Só para servir de ilustração, poderíamos ter colocado 18 casos diferentes. Este é o caso de Débora, e é mais um caso de depressão. Como vocês sabem, depressão é uma doença mental que pode ser leve, moderada ou grave, como qualquer doença física ou mental. É importante nós nos lembrarmos que a depressão grave é o fator mais importante reconhecido como causa ou gerador de um outro tema que vamos abordar, que é o suicídio. Então, depressão é algo importante, cada vez mais importante. A medicação que se mais prescrevia na medicina recente era a aspirina. Hoje são os antidepressivos. São milhões e milhões de casos ao redor do mundo. De tal maneira que Débora, brasileira casada, mãe de 2 filhos, diretora de empresa, sintomas de depressão 6 meses antes, mais insônia, ideias suicidas nos últimos meses. Ganho de peso, se tornou obesa. Tratamento com antidepressivos em doses corretas, sem melhora significativa, como é de praxe. E quando há uma melhora, porque eles agem na neuroquímica cerebral, os sintomas podem ser atenuados, mas removida a substância, os sintomas voltam, na maioria dos casos. Muito bem, levada pelo esposo ao centro espírita. O caso, sugerido desobsessão e fluidoterapia no atendimento fraterno. Na desobsessão, as médiuns observaram 2 espíritos em forma fetal. 2 espíritos em forma fetal? Como é isto? Se são 2 espíritos, a princípio não tem corpo. Quem é que tem a forma fetal? O perispírito. De tal maneira que eles mantiveram a forma fetal e propriamente o tamanho pequeno, porque eles, desde o processo de aborto que eles sofreram, eles não tiveram nenhum desenvolvimento. Então, dos 3 casos que ela havia realizado, um deles se apresentou depois por uma das médiuns. Os 2 primeiros estavam inconscientes, cheios de ferimentos graves e ensanguentados. O perispírito também é lesado quando o corpo físico o é. Não só aqui, mas uma série de outras circunstâncias humanas. Um outro espírito se comunica pela psicofonia muito agressivo, com ódio da paciente, desejando vingança, pois se sentia como assassinado por ela por ocasião de um aborto provocado. Lhe induzindo ideias suicidas, para que ela tivesse a mesma infelicidade, a mesma interrupção do seu projeto, como ele havia propriamente tido. Sigamos adiante. Diálogo fraterno com este espírito, com ideias sobre o perdão,
passes para a sua recuperação emocional e física. Por que dizemos física se é perispírito? Porque perispírito também é matéria. É semimaterial, nós não enxergamos normalmente, mas também é constituído de átomos e moléculas, então é matéria. Antevisão de um futuro feliz e renascimento, projetando para ele a perspectiva de um novo projeto e uma nova vida. Foi encaminhada a um hospital de uma colônia em uma esfera superior para continuar o tratamento e a recuperação. Os outros dois, na forma fetal, foram desligados do corpo da paciente, receberam tratamento fluídico com recursos da equipe, melhora dos ferimentos e cicatrização imediata, que só é possível por causa da quintessencialidade do perispírito, e aí é muito simples de cuidar disso. Com recuperação, muitas vezes, prontamente, foram levados também para o mesmo hospital. Débora apresentou uma melhora progressiva de seus sintomas e em 3 semanas voltou à sua vida normal. Seu psiquiatra diminuiu a dose da medicação e após 2 meses a suspendeu. Os sintomas de depressão nunca voltaram e ela está curada. Este é um caso de depressão grave, produzida por obsessão simples, porque existem questões complexas, resultado de seus abortos induzidos, 3 na vida atual. E é uma questão exemplo também, no sentido de que muitas vezes os dramas que levam aos padecimentos na vida atual são de vidas antigas, são de vidas passadas. Mas no caso dela, era um exemplo de algo importante, grave na vida atual. Uma vez verificada a questão e devidamente tratada, há toda uma perspectiva de recuperação. Mas lembrem-se, faltou uma outra questão. Os espíritos foram beneficiados e conduzidos. Ela ficou livre, liberta daquelas influências dos 3, que resultavam no processo de depressão. Mas com a orientação espiritual, ela se torna evangelizadora da infância na instituição espírita. E aí é a hora de reparar o débito, amando as outras crianças, cuidando delas de uma maneira especial, como acontece em todos os casos da evangelização espírita, da infância e da juventude. Eu pergunto para vocês, quem é este tio? Muito bem, estão sabidos. Muito bem, o tio Emmanuel diz assim: admitimos, seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias. De etiologia obscura, etiologia é causa. De etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos, tanto de hospitais como de prisões, porque as consequências são variadas e de acordo com a culpabilidade e com o conhecimento e a consciência de quem realizou estas coisas. Quando olhamos para cá, ele continua: entendemos a importância da missão do lar. Entendermos é entendermos nossos compromissos perante os espíritos que a formam. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços ou da afeição ou pelos laços da reparação. Todos têm que vir. Uma questão que vale a pena nós nos lembrarmos é que, como somos pessoas que muitas vezes só conhecemos agora as diretrizes espíritas, com os seus postulados, diríamos, o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, para nos servir de bússola à procura do norte das nossas existências, muitos de nós já podemos ter vivido isto de alguma maneira. E assumirmos, ou termos assumido, certo tipo de responsabilidade. E ao examinarmos o tema, nós temos que caminhar, nós temos que buscar a vida futura, buscarmos o melhor para nós todos. De tal maneira que, se isso já aconteceu conosco,
É possível renovar o nosso destino todos os dias. De certa maneira, é como se nós pudéssemos estar compreendendo um renascimento a cada manhã. Se tivermos consciência do que significa um espaço de tempo de um dia, e lembrando que uma geração, uma década, uma existência é sempre o somatório de um dia após outro. E nós podemos fazer mudanças de rota, pontos de inflexão na nossa curva espaço-tempo evolutiva, quando quisermos. Tendo o estudo da doutrina espírita, tudo é mais fácil. E a ideia, como é que nós podemos buscar reparar estas coisas? Por exemplo, a exemplo de Débora, afeiçoando-nos aos filhos alheios, dedicando-nos à criança abandonada, e existem vários tipos de abandono, trabalhando em instituições que atendam as crianças carentes. Nós não temos um mundo com tantas dificuldades se nós não nos sensibilizarmos, independente da questão do aborto, para as questões que nos ensejem o trabalho no bem e na caridade. Nós não faremos isto mais, porque as necessidades são tão grandes, tão espalhadas pelo mundo, tão próximas a nós, que é muito difícil que não nos sensibilizemos em alguma altura das nossas vidas e arregacemos as mangas para trabalharmos a favor deles. A caridade que cobre uma multidão de pecados. Reabilite-se pelo amor. Não faltam crianças carentes de carinho e de afeto. Não faltam pessoas idosas carentes de amor. Tornemos a vida de algum irmão necessitado para melhor, ajudando de alguma forma. É difícil encontrar como? Só se somos ainda muito insensíveis. Torne a sua vida útil, esqueça o erro e pense no bem que pode fazer. Ainda sobre este tema, consequências clínicas e psicológicas, e outras que são as espirituais, que virão no slide seguinte. Quais são as clínicas? Uma perfuração de cavidade é uma consequência clínica imediata, mas consequências futuras na encarnação atual ou depois. Muitos casos de problemas uterinos, problemas ginecológicos variados, quando de gravidade, se nós vamos abrir o universo espiritual, incluindo as questões antigas, nós vamos correlacionar dramas de hoje nesta área com as questões do passado. Quantos casos que batem às portas dos consultórios e do atendimento fraterno na casa espírita são casos de infertilidade. Quando nós vamos examinar as questões de uma infertilidade sustentada durante um bom tempo, criando constrangimentos e dificuldades para o casal, nós vamos encontrar não apenas isto, mas frequentemente o descarte em vidas anteriores, ou como no caso de Débora, numa vida atual. De tal maneira que aspectos ginecológicos, de uma maneira geral, e muitas vezes é um cancro ligado à saúde feminina. Psicológicas, depressão, como vimos no caso dela, sentimento de culpa consciente ou inconsciente, sensação de vazio e, muitas vezes, em casos extremos, loucura e suicídio. Porque não se pôde cuidar de todos como se pôde cuidar no caso de Débora. Nós ainda não temos condições no mundo de abarcarmos todos os casos relacionados aos milhões pelo mundo ligados ao nosso tema. Consequências espirituais para o reencarnante, na dependência de sua condição moral. E aí nós temos dois aspectos básicos. Aqueles que se sentem agredidos e violentados nas suas intenções e no seu corpo, com a interrupção do projeto reencarnatório, eles podem permanecer por longo tempo em tentativas de vingança. Raros são aqueles, e nós os encontramos também nas reuniões, que são aqueles que perdoam, às vezes, de imediato. Outros vão perdoar mais adiante, requerendo da espiritualidade sobranceira sobre todas essas questões do mundo, um conjunto de atividades
para que eles alcancem a possibilidade do esquecimento e do perdão. Para a mãe, quando encarnada e após o desencarne, distonias energéticas, massas escuras no perispírito. Para o pai, para os médicos ou profissionais de saúde envolvidos na prática. Para o planeta e para a humanidade, de tal maneira que tudo tem a ver com uma questão que é universal e, portanto, grave e que tem a ver com a vida terrena. Por que isto ainda é um grande problema? Porque somos um mundo de provas e expiações, onde ainda existe o desconhecimento em relação às leis de Deus. Quando vamos conhecendo, vamos entendendo como devemos agir, em tudo e aqui também. Ignorância quanto às leis, aquelas mais altas, onde estão lá no livro dos Espíritos, e o seu cumprimento. Egoísmo desenfreado, desconhecimento sobre a finalidade da vida e quando a vida de fato começa, desconhecimento sobre a realidade da alma e suas necessidades evolutivas. Desamor, insensibilidade, cegueira ou obtusidade espiritual. Por isso, nós temos ali a ideia desta imagem. Isto tem a ver com campanhas no mundo inteiro e no Brasil em especial. No Brasil espírita, mas não apenas entre os companheiros de ideal. Trabalhadores incansáveis, procurando mudar as leis no sentido de proteger a vida intrauterina e as perspectivas do nasciturno. De tal maneira que muitas vezes nós vamos encontrar, por exemplo, vida é um bem inestimável. Atentar contra ela é transgredir a lei de Deus. Federação Espírita Brasileira, valorizemos a vida. Aborto não. Por que é preciso ser direto e claro? Porque o problema é muito grave e disseminado. Nós temos que usar palavras de ordem, ideias de ordem que nos ordenem no sentido do fazer as coisas consentâneas com as leis de Deus. Vida, o primeiro e maior de todos os direitos do ser humano. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. E não pode mesmo. Diga não, Federação Espírita Brasileira. Olha o que temos aqui para concluirmos. Vocês conhecem essa imagem? Nada tem a ver com o aborto. Pelo contrário, é uma imagem simbólica, porque ela significa proteção ao feto. E aí nós temos uma criancinha com a sua mão diminuta, o útero sendo aberto pela equipe cirúrgica para o tratamento cirúrgico por especialistas de um defeito congênito que o ultrassom revela durante o acompanhamento pré-natal. E a partir disto é feita a cirurgia, cuida-se do problema físico da criança e ela vai até o fim da gravidez e nasce sem o problema. É isso que nós temos que ter como uma diretriz, uma ideia que seja uma ideia mãe. 46 a 55 milhões por ano. Vejam só, em 24 horas, são aproximadamente, que sejam 100, que sejam 50 por dia. Vocês imaginam isso em contagens maiores de tempo. Quando buscamos um episódio, o mais grave da história da humanidade, que foi o período de 1º de setembro de 39 a 1945, nós tivemos a perda de civis e de militares, ao número de 60 milhões na Europa. Isto foi ontem, há décadas atrás. E neste período nós tivemos o Holocausto, tivemos um imenso genocídio, e o número de abortos induzidos por ano se assemelha ao período de 6 anos da guerra, em que nós tivemos, durante todo o período, um número aproximado do que acontece por ano no mundo como um todo. De tal maneira que fica a mensagem para nós, as reflexões,
para que nós possamos nos instruir sobre isto, recordarmos a importância do tema e, na medida em que tivermos alguém perto de nós, que venha dividir as suas dificuldades pela amizade, por ser uma pessoa ligada à saúde e à medicina, por ser alguém capacitado na atividade do centro espírita, no atendimento fraterno, que saibamos o que é e o que não é, o que é importante firmar e o que é importante envidar todos os esforços para preservar aquela vida. Conhecem esta imagem? Onde estamos? Aqui tem a cola. É só fazermos a leitura. Aonde foi isto? Está lá, em Eslováquia, que é um país europeu. Não é verdade? Tinha a ver com a Tchecoslováquia. E depois houve, propriamente, a independência e a separação. República Tcheca é uma coisa, Eslováquia é outra. De tal maneira que nós vamos ver a arte deste, que é o autor, a criança que nunca nasceu. E aí nós vamos encontrar quem é a criança. Vocês percebem a diferença de material? Vocês percebem que aqui nós temos uma mãe com todo o seu drama, o seu sentimento de culpa, o seu sofrimento, e nós vemos o espírito da criança que não nasceu, em condições espirituais menos comuns, talvez rara. Em que sentido? De estar consolando a mãe, apesar de ter acontecido isto com ela. Quem dera que, apesar de ser um problema mundial, as reações fossem assim, mas na grande maioria são opostas. Muito bem, vamos examinar pelo menos mais um tema. São 4, não são? Mas dia menos dia veremos os outros, para que ganhemos tempo, para que a noite de hoje tenhamos o segmento natural da nossa programação, o passe e outros aspectos. Suicídio é um drama parecido? É. Nós estamos deixando a eutanásia e estamos deixando a pena de morte porque numericamente é um problema menor, apesar de serem também grandes problemas. E a ideia qual é? A ideia de algo que nos acompanha. Nos acompanha no Brasil, nos acompanha no mundo inteiro. Podem procurar, mas Portugal não está. Por quê? Porque é uma revista brasileira. E aí nós vamos ver os campeões em número, ranking mundial. Em vez de tratarmos de outras coisas com a palavra ranking mundial, coisas de alegria, do esporte, aqui é um ranking de gravidade, porque tem a ver com a posição dos países. E nós vamos ver quantos países do leste europeu estão entre os 15 primeiros. Mas nós temos aqui o Japão, por exemplo, nós temos a Coreia, nós temos a Finlândia e a Bélgica, e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, a Lituânia, a Rússia e a Rússia branca ou Bielorrússia. O Brasil está aqui em 73º lugar, mas ainda é uma questão grave. E nas províncias ou estados brasileiros varia de acordo. E por incrível que pareça, numa região onde as pessoas têm mais condições socioeconômicas, onde as pessoas têm maior condição de estudo, e justo no estado onde eu tive a oportunidade de renascer, o Rio Grande do Sul, nós vamos ver que o número é o maior de todos. Então é um problema mundial. Vocês ouviram falar de 2008 para cá na crise econômica, não é verdade? Que começou naquele ano, teve a ver com a bolha imobiliária nos Estados Unidos, com a falência do banco Lehman Brothers, não foi? E as consequências que estão tanto lá no Brasil como aqui em Portugal até hoje. Não é verdade? Quantas e quantas pessoas, o índice de suicídio fez uma curva ascendente de 2008 para cá, no chamado mundo civilizado.
no mundo ocidental de uma maneira geral. Para que tenhamos ideia, vejam só, índice de suicídio, olhem a Rússia. E no meio da Rússia, nós vamos encontrar a França, com o mesmo patamar da Rússia. Logo, a França. E nós vamos encontrar, olha que gracinha, Portugal. Tem a mesma cor que o Brasil. Então, os índices são próximos. Então, em relação à Europa como um todo, Portugal é como uma exceção. Para melhor, mas ainda assim, a questão é toda muito séria. A morte intencional auto-infligida, quando uma pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar sua própria vida. Para que tenhamos de novo ideia da magnitude, Estados Unidos, por ano, 30 mil mortes por suicídio. Por incrível que pareça, juntando a questão da Rússia e a Escandinávia como um todo, justo a Escandinávia, onde nós temos os padrões mais elevados em uma série de questões de valores humanos, incluindo educação, nós vamos encontrar níveis muito altos. A maioria dos suicídios entre os 15 e 44 anos, mas existem casos, muitos também nos extremos. Pessoas idosas e crianças, antes deprimidas ou não. No Brasil e em Portugal, o número de suicídios é baixo, relativamente, porque está em azul e aquilo é uma estatística. Motivos habituais: tentativa de se livrar de uma situação de extrema aflição, genericamente. Às vezes há um atenuante, porque o estado psicótico de doença mental grave é algo que faz com que a pessoa perca o discernimento. E muitas vezes, dentro de um processo obsessivo grave, que todo psicótico tem, ele acaba cometendo um ato definitivo. Por se achar perseguido sem alternativa de fuga, depressão, que é o grande problema indutor do suicídio, desinteresse pela vida, doença física incurável, falta de fé, orgulho ferido, tédio da vida, medo do fracasso. Não são questões que estão por aí? Mas nós temos que vencer isto tudo. Nós temos que compreender que num mundo de provas e expiações, todos nós e os nossos familiares, amigos, colegas, poderão ser visitados por estas questões. Mas o que importa? O que fazemos, como reagimos às circunstâncias. E quem é o grande auxiliar que já está conosco há mais de 1,5 séculos? As luzes do Espiritismo. Em primeiro lugar, nos mostrando a questão da imortalidade, da sobrevivência da alma após a morte, da continuidade da vida. O que significa dizer para esta questão que não adianta pormos termo à encarnação, porque apenas a vestimenta vai se perder. Não apenas no sentido absoluto, mas a vida continuará com todos os dramas. Ninguém vai se libertar destes motivos porque retornará mais cedo para o mundo espiritual. Para Allan Kardec e os seus seguidores, a incredulidade, a simples dúvida em existências futuras e as ideias materialistas são os maiores provocadores de suicídio. Qual é a nova era? É a era do espírito. A era em que nós vamos como que verificar as questões espirituais, como que lançando as suas luzes na vida comum. E aí essas coisas desaparecerão, mais cedo ou mais tarde. Mas vocês já sabem, já imaginam que o caminho a ser percorrido ainda é muito longo. Obsessão grave, intenção dos obsessores de que a vítima perca sua oportunidade reencarnatória, mantendo-se atrasada e infeliz. Vocês acham que isso existe aqui na Terra? Vocês acham que são casos eventuais? Ou são coisas comuns? Por que são comuns? Nós somos espíritos muito diferenciados para melhor? Nós não trazemos uma bagagem da qual nós temos que nos libertar, criando condições de evolução, de progresso, através do bem fazer?
Tudo isto pertence a nós. E nós estamos aqui para construirmos um futuro que seja melhor para todos. Uma outra questão, o suicídio coletivo, que são questões pontuais, mas são muito graves. Às vezes, uma comunidade inteira, por uma liderança de um determinado tipo, de caráter radical, propõe isto a toda uma comunidade, e ela vai toda embora. Como aconteceu de outro modo com tribo indígena no Brasil, na Amazônia, tribo Guarani, de tal maneira que, numa certa altura, numa semana, nós vamos encontrar dezenas de jovens desencarnados por iniciativa própria. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A pergunta que Kardec fez. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E a espiritualidade é muito clara. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência seria para eles não tão pesada. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? O que vocês responderiam? É exatamente o que a espiritualidade trouxe. Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado ao desespero? Ele não diz diretamente, mas ele traz algo melhor e diz: o suicídio não apaga a falta. Se nós fizemos algo errado e nos suicidamos, agora nós estamos fazendo duas coisas. E talvez esta última, que é o ato suicida, seja de muito mais gravidade e de maiores consequências, porque a vida vai seguir adiante. Os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas, prestem atenção, imaginem que vocês estão desencarnados e o tio Kardec, vocês estão com ele, pertinho, e tio Kardec pergunta isto, o que vocês responderiam? Os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem os seus objetivos? O que deverá ocorrer? Um afastamento ainda maior, porque vai ensejar o quê? Todo um longo processo, que pode durar várias vidas de recuperação, e com grande sofrimento, com repercussões clínicas e assim por diante. O que vocês acham que pode ser isto? Um umbral um pouco mais inferior, talvez treva, superior, médio ou inferior. Olhem esse texto que nós vamos buscar, e é um texto de uma obra mediúnica, através da mediunidade de Dona Ivone Pereira. Região composta por vales profundos, com gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados e criminosos. O solo coberto de materiais enegrecidos e fétidos, lembrando a fuligem, sendo imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar é pesadíssimo, asfixiante, gelado, coberto por denso nevoeiro. Os espíritos que ali habitam vivem sufocados, como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e o cal, lhes invadissem as vias respiratórias. Os raios solares jamais chegam a esse lugar. É um local onde não existe paz, consolo, esperança. Tudo é marcado pela desgraça, miséria, assombro, desespero e horror. Quem ali habita são grandes vultos do crime e falanges de suicidas. Para que tenhamos ideia, Camilo Cândido Botelho é o espírito. Camilo Castelo Branco, também chamado por Ivone Pereira, um livro famoso que talvez alguns de vocês já tenham folheado ou lido, chamado Memórias de um Suicida. Sofrimento pós-morte, essa é uma frase que nós escutamos, de um espírito resgatado do Vale dos Suicidas. O maior sofrimento da Terra
não se compara ao nosso. E quantos anos ou décadas os espíritos vitimados nesse processo se demoram nessas circunstâncias. O verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. Se havia sofrimento de algum modo que fez com que a pessoa cometesse o gesto, a partir dali tudo será mais grave e vai requerer inúmeras providências de equipes imensas de encarnados e desencarnados que vão se debruçar sobre processos individuais e dramas coletivos da mesma ordem. O sofrimento pós-morte vai variar de acordo com as circunstâncias, mas hoje nós não vamos propriamente examinar cada detalhe. Mas vocês imaginam que sempre existiram as mais variadas circunstâncias na questão dos suicídios. Assim como nós temos uma lesão no corpo, ela se transfere imediatamente para o perispírito, que vai para o mundo espiritual levando mais este drama e as suas consequências. De tal maneira que o suicida exibe na organização perispiritual ferimentos correspondentes à agressão cometida contra o corpo físico. Aviltado o corpo, gerando a sua morte, nós vamos encontrar as consequências no perispírito, fora os dramas do antigo dono do corpo e do atual ainda dono do perispírito, que terá que ver todas as suas questões íntimas em consequência daquele gesto, fora os dramas que viveu e que propriamente tinham a ver com as questões de suas provas e expiações. Uma questão interessante, já nos encaminhando para o fim. Muitas vezes, dentro de um projeto reencarnatório, há uma previsão de 80 anos de vida física. Só para buscarmos um valor numérico simples. Se a criatura cometeu suicídio aos 30, quantos anos, a princípio, deixou de viver? 50, numa aritmética simples, não é verdade? Muitas vezes, os espíritos vão se demorar nos vales do arrependimento e das grandes dificuldades, que são os vales dos suicidas. Mas muitas vezes, quando a espiritualidade superior entende que não haverá maior proveito naquela estagnação, naquelas condições, eles são levados para uma reencarnação imediata. Muitas vezes em condições penosas, desfavoráveis, e elas existem ao redor do mundo. E aí ele viverá, se possível, os 50 anos restantes, de tal maneira que necessitará de 2 corpos, 2 renascimentos para cumprir uma programação que foi deixada de lado. E cumprida muitas vezes em parte, porque outros aspectos não poderá realizar por causa da interrupção e das características dos danos que causou a si mesmo. Voltará, pois, em novo corpo terreno, em condições muito penosas de sofrimento e com um agravante, em função do desequilíbrio e do gesto desesperado contra o corpo e contra o perispírito. Consequências reencarnatórias as mais variadas. Todos os dias nós vemos casos médicos de transtornos clínicos e quando vamos ver a contrapartida espiritual, em alguma existência vamos encontrar essa questão. E aí temos que cuidar da parte médica e temos que cuidar das questões espirituais, como é lógico, e uma coisa depende da outra. Muito bem, vamos adiante. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A espiritualização da sociedade seria o antídoto mais eficaz contra esta prática, porque um dos aspectos fundamentais é a ideia da imortalidade, da continuidade da vida. E se esta ideia prevalece, e quando isto acontecer para a humanidade em geral,
esse problema diminuirá gradativamente de importância. O espírito é criado por Deus, que criou todos com os mesmos direitos e deveres para progredirem e serem felizes. Lembrando para os que sofrem, tudo o que colhemos é fruto do que plantamos. O sofrimento é resultado dos nossos próprios erros presentes ou antigos. A vida é excepcional oportunidade de crescimento e Deus nos dará quantas forem necessárias para a construção do nosso destino. O tempo é bênção máxima, capaz de resolver de forma eficiente todos os problemas. Há esperança de recuperação para o suicida? Claro. Aliás, na própria imortalidade, na eternidade da vida. Só que demandará mais tempo, mais providências, mais energia, mais trabalho. Deus é amor e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua infinita bondade. Possibilidade de evolução sempre, incessantemente. E através do quê? Das encarnações ou reencarnações sucessivas. Por isso precisamos valorizar a vida. Lembram da ideia inicial? Aborto induzido, suicídio, eutanásia e pena de morte. Tudo relacionado à vida humana, à encarnação que precisa ser preservada, ensejando evolução espiritual. Alguém tem ideia disto? Se vocês responderem que é uma ponte, eu vou lhes dizer que todos acertaram. Mas a questão é, que ponte que é esta? A ponte devida? Não é simbólico. O objetivo aqui não é simbólico. Poderia ser, mas não é. Estamos em Luxemburgo. É a chamada Ponte Vermelha. Há anos atrás, o maior índice de suicídio da Europa. E as pessoas, aflitas, angustiadas, se jogavam ponte abaixo. Vinham de países vizinhos, viajavam de avião, porque havia a ideia de que ali era um lugar. Quando nós passamos de automóvel, guiados por uma senhora que nos recebia para as palestras, nós pedimos para que ela parasse o carro quando ela me falou do caso. E aí, nós vamos ver aqui em cima, nós temos 3 metros de proteção para que as pessoas não façam mais isto. E quando chegamos ao Rio de Janeiro, isso foi em 2005, abrimos o atendimento não para uma pessoa, mas para a Ponte Vermelha. E aí nós fomos encontrar o vale de suicidas desta situação geográfica na Europa. Milhares e milhares de espíritos. Foram devidamente resgatados aqueles que podiam propriamente receber a ajuda espiritual prestimosa e foram levados para retomarem o processo evolutivo. Diminuindo, inclusive, o aspecto magnético, atrator de novos casos. Porque psicosfera é isto. Ela pode ser luminosa, brilhante, luminescente e feliz, ensejando evolução e progresso. Mas ela pode ser justo o oposto e imantar as realidades humanas para eventos semelhantes, resultando em mais sofrimento. Não vamos conversar hoje sobre a eutanásia, vamos passando só para chegarmos ao final. Conheceram estes casos? Fica para uma outra oportunidade. A pena de morte, temos aí um estudo parecido, que às vezes até gostamos de passar logo e não nos determos muito pelas imagens e pelas questões que devíamos abordar. Livro dos Espíritos, pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Portanto, não. Muito bem, vamos adiante.
nos preparando para a finalização, aborto, eutanásia, pena de morte e suicídio, buscando a reflexão conjunta, lembrando da doutrina espírita, aquilo que é luz para o mundo, um mundo que necessita de esperanças e consolações, para que não utilizemos nada disto, nos comprometendo ainda mais. Dar a conhecer ao mundo a doutrina espírita é um caminho definitivo de prevenção desses males. Flagelos morais que assolam a criatura humana imperfeita e predisposta a erros tão graves. Se nós tivéssemos um tempinho mais, nós poderíamos trabalhar as perguntas, as questões, as reflexões, mas vamos ver o tempo no sábado para aqueles que desejarem. Guardem as suas perguntas e nós voltaremos a algumas dessas questões naquela altura. Que Jesus os abençoe, que nós possamos dar continuação ao trabalho da casa, onde todos vocês continuarão sendo beneficiados, tanto quanto nós. Que as bênçãos do alto se derramem mais uma vez sobre todos vocês aqui presentes, para os espíritos amigos e aqueles que os acompanham na visita ao Centro Espírita e para nós todos que somos uma grande família, que graças a Deus aumenta a cada dia. Muito obrigado, meus amigos.